Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa tenho o prazer de conversar com o Dr. Chocolate Brás, um destacado educador e pesquisador angolano, cuja trajetória reflete um profundo compromisso com a melhoria das políticas educacionais em Angola. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, Brasil, e com uma vasta experiência tanto no ensino superior quanto na gestão acadêmica, Chocolate Brás tem se dedicado a explorar e transformar a educação angolana. Sua atuação abrange desde a formação de professores até a pesquisa em políticas educacionais, o que o coloca como uma das vozes mais influentes no cenário educacional do país. Seja bem-vindo! Oi, Dani. Muito bom estar de volta e poder falar para vocês e para todas as pessoas que nos acompanham. E você ocupa posições tanto em pesquisa acadêmica quanto em gestão educacional. Como sua experiência prática na gestão educacional influenciou sua pesquisa em políticas educacionais e vice-versa? Olha, a minha trajetória acadêmica e profissional está muito imbricada à minha capacidade de pesquisa, ou seja, eu sempre estudei numa lógica de tentar perceber os fenômenos além dos dois lados que aparentam ter. Então, a minha experiência, por exemplo, no Ministério da Educação, durante 2 anos como chefe de departamento de formação de professores, a minha experiência como diretor adjunto de investigação científica no Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, no AMBO, permitiram-me ter uma visão mais aprofundada, permitiram-me ter, diria assim, maior incômodo em relação às políticas, porque às vezes o nosso olhar sobre as políticas não é o olhar mais incômodo possível. Nós não conseguimos ver no limite onde é que está o problema. Então, essa estada no Ministério da Educação e no Sol Nascente me permitiram olhar para as políticas tentando perceber sempre por que se aprova uma política. E uma coisa importante que me ajudou foi perceber que a ausência de uma política é em si uma política pública. Por exemplo, se não há água e eletricidade nas escolas, é uma opção que é feita, porque no lugar disso é priorizada uma outra área. Então, esse conhecimento prático do campo da prática foi muito importante para a minha construção como pesquisador e me permitiu ter outros olhares. Portanto, eu já não faço uma leitura ingênua das políticas e também já não saio criticando o governo de qualquer modo. Quando eu saio para fazer uma crítica, ela é fundamentada, ela é argumentada e ela é sustentada do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico e, digamos, até do ponto de vista ético e moral. E é isso que me parece que faz falta no contexto de Angola. Porque nós ainda temos um grande número de pesquisadores que só estudam educação como pedagogia ou como didática, ou seja, como ensinar, como aprender, como avaliar e por que fazer isso. Agora é preciso estudar educação como política pública, porque a educação é um direito humano fundamental e a Constituição da República de Angola assume a educação como uma das tarefas fundamentais do Estado. Então, olhar para o financiamento das escolas, olhar para a questão da gratuidade, olhar para os prédios escolares, olhar para a formação de professores, olhar para o processo de elaboração de políticas que prioriza agentes externos em detrimento dos atores locais, de facto é necessário. Então, isto foi muito fundamental na minha construção como pesquisador. Agora quero abordar um pouquinho a internacionalização das políticas educacionais. A sua pesquisa e atuação incluem internacionalização de políticas educacionais. E como você enxerga o papel das políticas supranacionais na educação em Angola? E que lições podem ser aprendidas da colaboração com outras nações? Para responder a esta questão, me parece primeiro levantar uma outra. É ou não importante a cooperação para o desenvolvimento? Bem, é muito importante que haja cooperação para o desenvolvimento. É muito importante que os Estados economicamente mais estáveis, mais desenvolvidos, ajudem os outros Estados, que haja solidariedade internacional, não é? Entretanto, há uma questão que deve ser discutida, é se há de facto uma transferência das políticas e programas ou há então uma construção conjunta de políticas e programas em função dos contextos.
O que nós podemos aprender das políticas e da regulação supranacional é que tendencialmente se tratam de realidades distintas como se fossem a mesma. Portanto, experimenta-se um programa, por exemplo, nos Estados Unidos e se transfere tal programa para Angola, num município que não tem água, que não tem luz, que não tem condições mínimas, não tem asfalto, por exemplo. Então, as questões contextuais acabam por ser deixadas de parte. Por isso é, por exemplo, que Angola é apontada como um dos principais contextos educacionais onde a criança vai à escola para ser aculturalizada. Ou seja, no lugar de preservar e valorizar a cultura da criança, ela é aculturada numa outra cultura. Então, me parece muito importante que haja esta cooperação, que haja de facto políticas e programas transnacionais, mas que devam considerar o contexto em que elas podem ser aplicadas, porque os contextos são diversos, os problemas são outros. O mundo não é tão igualitário como nós concebemos nas nossas cabeças. E essa ideia das boas práticas nem sempre são boas práticas, né? E é muito em função das políticas neoliberais, dos interesses econômicos, né? Há um processo hegemônico dentro dessas políticas que às vezes a gente não lê. Por isso é que na minha tese, por exemplo, uma das conclusões era que Angola, no período de 2010 a 2022, do ponto de vista das políticas educacionais, ela foi uma vítima consentida dessa regulação supranacional, porque os atores locais também, seja por alguma imaturidade pedagógica, seja por alguma fragilidade econômica e política, acabam por aceitar essas ideias de boas práticas sem questioná-las. Por exemplo, questionar em que medida esta política e programa pode ser adequada, repensada para o contexto de Angola. Então, me parece que uma das grandes lições é justamente esta: perceber que boas práticas são um aspecto importante, mas que de facto tendem a ignorar os contextos. Perceber que uma boa prática ela depende acima de tudo do contexto. O que é boa prática de facto? O que é um bom programa de política? O que é uma boa medida de política? Como é que ela pode funcionar ou não? Portanto, há políticas que nós podemos estudar durante o nosso doutorado que foram simplesmente transportadas, transferidas de um contexto para outro, sem analisar as implicações. Então, tudo isto me parece ser importante. E eu acho que os estados frágeis, como é o estado angolano, lembrando, por exemplo, que estados frágeis são aqueles estados que têm muitas dificuldades econômicas, que têm problemas políticos em períodos pré e pós-eleitorais, onde há uma insatisfação quase geral em relação à governação, à democracia, há uma fragilidade democrática muito grande, ficam muito dependentes dos organismos internacionais. E os organismos internacionais não dão apenas o dinheiro, não financiam apenas. Eles levam a sua tecnologia, os seus especialistas, e a questão que se coloca é: e a questão da autonomia e a questão da soberania dos Estados, onde é que fica? Entende? Então, isto me parece uma grande lição e eu vejo a abertura, por exemplo, em Angola, para começarmos a pensar isso. Porque até então quase ninguém discutia isso. Como é que aos poucos nós vamos perdendo a nossa soberania com esse processo de regulação supranacional? Eu acho que essa é uma grande lição, é um debate que se deve fazer. Com sua experiência e pesquisa em formação de professores e políticas educacionais, qual é a sua visão para o futuro da educação em Angola? Que passos você considera essenciais para alcançar uma educação pública de qualidade nos próximos anos, levando o atual cenário político em Angola, hoje com o João Lourenço à frente, mas a gente sabe aí que eleições devem ocorrer no país, não sabemos se vai haver alguma troca no poder ou não, mas hoje, qual seria a sua visão, levando em conta tudo isso que você falou para a gente aqui nessa conversa? Bom, eu diria isso em 4 pontos. Primeiro, a questão de colocar a educação no centro do debate político. Em Angola, discute-se pouco educação. São raras as vezes que a educação é uma pauta pública de interesse geral. Então, se nós estamos diante de um direito humano fundamental, se estamos diante de uma tarefa fundamental do Estado angolano, estamos diante dos direitos das crianças, da pessoa angolana,
é importante primeiro que a educação ganhe o seu lugar no debate político, né? Num debate como sendo uma pauta pública. Segundo, precisamos discutir qual é a filosofia da educação para Angola. Que educação para a pessoa angolana? Qual é o modelo? Qual é o paradigma que nós precisamos? Que angolano queremos formar? Se a educação é compreendida como o aparelho ideológico do Estado, como a tarefa de construção social dos cidadãos, que educação para Angola? Com os desafios que a Angola tem, que são desafios que iniciam desde o saneamento básico, desde o reforço à democracia, desde uma política mais moral, né? Então, a terceira questão é pensarmos, de facto, no financiamento das instituições educacionais. Em Angola, há um parco financiamento para a educação. Se financia muito pouco a educação, quer por via do Orçamento Geral do Estado, quer por via das doações. Como mobilizar parcerias nacionais e internacionais para garantir que as escolas tenham condições mínimas. Nós temos no país mais de 60% das escolas não têm banheiros funcionais. Mais de 70% das escolas não têm eletricidade. As crianças e os professores fazem defecação ao ar livre. Como garantir que as escolas melhorem do ponto de vista da qualidade se as condições infraestruturais e técnicas são paupérrimas? Como garantir que haja uma boa formação de professores? Então, isso só é possível com o financiamento. A quarta dimensão que me parece importante é fazer uma discussão nacional sobre a educação. Nós precisamos de ter um plano nacional de educação. Plano este que acolhe a ideia de todos os atores, de todos os parceiros. Portanto, a educação não pode ficar ao belo prazer de pessoas com boas intenções que estão no governo. Não pode ser só o ministro ou os secretários de Estado que decidam sobre a educação. E, por fim, me parece importante que percebamos de uma vez por todas que o futuro do país, o seu desenvolvimento social, econômico e político, não vai além se de facto não olharmos para a educação como uma ferramenta fundamental. Há muita gente que pensa que a educação é um setor não produtivo. Por exemplo, compara com os petróleos, com a administração e finanças, mas se esquece que o principal capital, o principal agente de transformação de qualquer país é a pessoa. Portanto, temos que investir nas pessoas. Investir na educação implica investir nas pessoas. Então, são essas ideias que me parecem que podem fundamentar isso. Para terminar mesmo, me parece também que seja tempo de se fazer uma governação, de se fazer política com base na ciência. Isso significa o quê? Que as autoridades do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior e outras devem olhar para a pesquisa. O que as pesquisas feitas por angolanos ou sobre Angola mostram como necessidades? Por que os governantes não vão para as universidades ouvir os centros de investigação, ouvir os acadêmicos, discutir com eles ideias de política? Porque governar com ciência é governar com consciência social, com responsabilidade social. Isto nos faz muita falta. Nós ignoramos muito os nossos estudiosos. E o que acontece? O governo busca consultoria externa. Os consultores externos, quando chegam a Angola, leiam os angolanos que o governo não lê. Ou seja, os textos dos atores angolanos que são desvalorizados pelo governo acabam por servir de base das políticas que são sugeridas pelos seus consultores. Então, aí alguma coisa que não funciona bem. Então, eu vejo que esse diálogo, esse reforço da interação entre a academia e a política, entre os governantes e as universidades, há de ser chave para o futuro de Angola. Chocolate Brás, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para partilhar suas experiências e ideias. Muito obrigado, Dani, pela oportunidade. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.